nós oramos e consagramos essa nova temporada do Batom e Bate-Papo ao Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu quero falar uma coisa, pode ser mais coisa que no início a gente estava trabalhando. Deixa eu ver se Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Batom e Bate-Papo Cast. E hoje eu trouxe aqui algumas convidadas para compartilhar da sua experiência. E eu tenho certeza que vocês serão, além de edificados, informados a respeito de coisas muito tremendas que Deus está fazendo nesse contexto da família e da escola. Então nós temos muita coisa interessante para falar com vocês. Mas é claro, antes disso, eu quero apresentá-las e deixar que elas também te dê aqui as boas-vindas. Eu vou começar aqui com a pastora Juliana. Todas elas são pastoras da vinha, da videira, e trabalham com educação, ok? Que é o nosso assunto de hoje. Eu tenho aqui a pastora Juliana Fernandes. Ela é casada com o pastor Rafael. Ela está em Fort Myers, na Flórida, onde nós temos uma igreja videira. Ela é mãe do André, 17 anos, o Pedro, de 15. Você tá ótimo, hein, para mãe de adolescente. E ela é também diretora da Vine Christian Academy, que é um trabalho que nós temos ali em Fort Myers com crianças, desde o berçário até o ensino fundamental. Juliana, muito bom ter você aqui. Obrigada, pastor. Prazer é meu de estar aqui com a senhora. Tenho certeza que você vai poder compartilhar experiências a respeito desse trabalho tão lindo que vocês estão fazendo. Amém. Amém? Obrigada. E eu tenho também aqui do meu lado, né, a pastora Gabriela Fernandes. E a Gabriela é casada com o pastor Antônio Fernandes. Eles estão ali na videira em Swindon, na Inglaterra. A Gabriela é mãe de 2 filhos, é a Elisa, de 18, e o Natan, de 15 anos. E ela também está à frente da escola Vine Learning Center, que está ali em Swindon e acompanhando também outras escolas, inclusive em Portugal, e ela vai poder falar conosco aqui sobre isso. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada, pastora. Sempre uma alegria poder estar aqui. E eu tenho certeza que Deus vai nos desafiar de maneira poderosa. Amém. Glória a Deus. E temos também a pastora Vivian Passoni, que está conosco na videira em Diadema, na região de São Paulo. Ela é mãe de 3 filhos. A Ana Carolina, de 18, Pedro, de 14 e a Rebeca, de 9. E a pastora Vivian também, ela é diretora da Escola Videira, da Educação Infantil, com quase 50 alunos, não é? Isso mesmo. Seja bem-vinda, Vivian. Muito obrigada, pastora Márcia. É uma alegria, um privilégio tremendo estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que hoje o Espírito de Deus vai nos conduzir a um nível novo para o que o Senhor tem para nós na área da educação. Amém. Olha, eu nem precisaria falar muito nesse programa, porque o que tem de conteúdo aqui com essas 3 mulheres dá para um programa com cada uma delas. Mas nós vamos usar esse tempo para poder compartilhar a respeito do tema escola e família. Como funciona essa parceria, ok? Então é claro que nós cremos que a família, ela na verdade, ela inicia ali esse processo de educação na vida dos filhos. Mas a escola é uma extensão. Então a escola ela vai ensinar, ela vai instruir, como a Bíblia diz, de acordo com a palavra de Deus. Então é um trabalho em parceria. Mas como funciona isso na prática? E elas vão compartilhar a respeito dessa vivência, da experiência que elas têm. E eu gostaria de começar aqui um pouquinho, porque talvez você que está ouvindo, assistindo, nunca parou para ouvir a respeito da educação
Como que surgiu essa educação formal? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui para você dessa trajetória da educação ao longo da história, ok? Então, a criança, na Idade Média, voltando aqui um pouquinho no tempo, ela ia na escola, mas essa escola ela era restrita a poucas crianças. É claro que pessoas que tinham condições de colocar ali esta criança com o professor ou na escola. Então, esse conceito de educação popular, ele surgiu em 1179, no Concílio de Latão, onde tornou-se obrigatória a escola para paróquias, mosteiros, catedrais, ok? E essas crianças, então, de outras camadas sociais, começaram a receber esse ensino, essa instrução, ou seja, a alfabetização. Então, isso se deu a partir do século XVI, ok? Com a Reforma Protestante. E é interessante porque tornou-se um domínio exclusivo da Igreja Católica e protestante. E a intervenção do Estado na educação pública, como muitos conhecem hoje, ela se deu só séculos depois. Então, a história mostra claramente que a educação básica, formal, ela iniciou-se na família, porque nós temos o exemplo dos judeus, né? A Bíblia fala isso, mas também através da igreja. Então, a Igreja Católica aqui, ela oficializou isso, né, nas paróquias, catedrais, dioceses que existiam ali na Idade Média. E isso, na verdade, foi desenvolvendo lentamente. Então, o que nós vamos falar hoje, eu penso que é um grande avanço, um privilégio. Você poder falar da educação e envolver ali família e escola para ensinar princípios cristãos na formação básica da criança. E eu quero começar aqui pedindo para cada uma delas falar o nome novamente da sua escola, a cidade onde você está, ou país, né? E quantos alunos que você tem. Vou começar com a pastora Vívia ali. Bem, pastora, nós estamos ali na região de Diadema, é o grande ABC, né? Dali na região metropolitana de São Paulo. Sim. Desafiadoramente, nós temos 48 alunos, trabalhamos com a educação infantil por enquanto, atendemos as crianças o dia todo na escola. Então, a nossa escola abre às 7, vai até às 6h30 da tarde. Então é período integral. Período integral. Grande desafio. Desafiador. No prédio da igreja. Oh, no prédio da igreja. No prédio da igreja. Então, no período da manhã, nós temos um contraturno com atividades, enriquecimento curricular, atividade de literatura, artes, todas essas atividades embasadas na abordagem por princípios. E à tarde, nós temos a aula oficial, Jardim Maternal 1 até o Jardim 2. E estamos com desafio para o próximo ano, que é abrir o ensino fundamental no prédio da igreja. Que maravilha! Já estamos com a nossa documentação praticamente finalizada para iniciar agora a reforma no mês de abril. Começar o primeiro ano. Começaremos o primeiro ano. Que bom, vai dar certo. Em nome de Jesus, nós Amém. cremos nessa fé. Gabriela, fala pra gente novamente aqui, para que o pessoal possa saber a respeito da escola em Swindon. Sim, a gente chama Vine Learning Center. Deus nos deu essa estratégia de fazer um sistema híbrido, onde você faz homeschool e depois eles vêm para o Learning Center para ser acompanhado. Então, a gente faz toda a parte administrativa, de testes, e isso nos facilita abrir com mais facilidade, e o governo é muito firme com relação àquilo que você ensina. Nesse sistema híbrido, eu tenho uma liberdade de ser muito bíblica, o que a escola, que então é uma escola integral, não teria. E isso nos facilitou, então, abrir. Então, tem sido uma benção. Temos também 48 alunos. E estamos agora, em setembro, abrindo em Manchester. Que benção! Vamos abrir um Learning Center lá. Alguns alunos de Bristol já vêm para Swindon, porque é um pouco perto. Então, nosso alvo também, crescendo, é multiplicar para lá. E estamos com um projeto também em Londres, para abrir.
Olha talvez só. depois de Manchester. Bênção. E agora estamos também, esse sistema que também Deus nos deu, né, que é um sistema americano, que facilita a abertura, é um sistema também que a Ju vai falar, também estamos usando lá, facilita abrir, então estamos agora acompanhando Portugal, que também está com o mesmo sistema, temos a Itália está sendo treinada agora 10 professores para também abrir. Estive na França, a Imery também, a Imery lá está animada, então teremos também, isso facilita também para os outros países, né, que a gente quer abrir, então tem sido uma grande bênção. É uma escola confessional, É uma escola como nós falamos aqui. Então esse sistema, ele usa a abordagem da educação por princípio. Só que ele facilita porque você acaba conseguindo colocar alunos de várias idades com um supervisor. Sim. Se você for colocar no sistema tradicional, você tem que ter um professor para aquela idade, né? Sei. Na turma. Então isso dificulta um pouco, as turmas têm que ser menores, né? Lá eu tenho turmas lá com 15, 20 alunos na mesma sala, com diferentes idades, porque o método me facilita isso, que é individual. Então eu penso, tenho certeza que é uma grande estratégia para a gente multiplicar as nossas escolas videiras em muitos países, né? Bem, eu tive o privilégio de conhecer, né, a escola ali em Swindon, na Inglaterra, e de fato é uma bênção, né? Eu fui lá exatamente quando estava acontecendo, né? As salas e tudo. Interessante porque eu conheço a escola na Inglaterra e lá nos Estados Unidos, mas ainda não fui em Diadema, em São Paulo. Pastora, Mas irei. em nome de Jesus, será muito bem-vindo. Bem, nós temos também aqui a pastora Juliana. Fala pra gente, então, a respeito ali do nosso trabalho, né? Que funciona como um daycare e também a escola com a educação básica, né? Fala pra gente sobre isso. Nós fizemos esse ano 3 anos de escola, né? Começamos ali com berçário, né? O daycare, fomos para o ensino infantil e esse ano abrimos o ensino fundamental até o terceiro ano. Nós começamos com 30 alunos e hoje temos 80 alunos. Olha, que Deus maravilha. tem E um ano? abençoado. Em 3 anos. Em 3 anos. 3 anos. E esse ano, que lá o ano letivo começa em agosto, nós estamos abrindo o 4º ano. No daycare vocês ficam com as crianças o dia todo, né? Tanto a escola e o daycare é o dia todo. Começa também 7 da manhã e vai até às 6 da tarde. Mas na escola também? Escola também, porque o pai pode escolher, né, o full time, que é o tempo integral, ou até 3 horas da tarde. Mas a maioria fica até 6. Então é um trabalho integral, assim, bem intenso. desafiador. Desafiador. Temos, né, dois times, o de manhã, que são professores mesmo, e à tarde, que são pessoas que ficam para tipo um contraturno. Sim. Bem, a pastora Vívia disse que também é integral lá em Diadema, né? No seu caso também, Gabriela? Não é integral. Lá o período normal de escola. Período normal começa de manhã? Começa de manhã. Vai até que hora? Lá vai até 1h10. 1h10. Porque tem uma Sim. quantidade de horas que a gente pode ficar, né? Certo. E a gente vai começar, esqueci de mencionar, vamos começar a creche, né? O daycare. Olha agora em setembro. É tão interessante Mas, então, que quando a gente começa, a coisa vai aumentando. Deus vai abrindo portas, né? Vai multiplicando. Olha, nós estamos falando hoje sobre esse tema família e escola, ou escola e família, como funciona essa parceria. E eu gostaria de já perguntar aqui, trazer e pedir para que cada uma de vocês pudesse compartilhar a respeito até deste texto que nós lemos no início, que fala a respeito de relatos históricos e que mostram essa parceria de escola e família que já começou há milênios, não é algo novo, ok? Mas que hoje é uma coisa sistematizada e a educação por princípios, que é a que nós trabalhamos, ela traz exatamente essa parceria. Não tem como a escola fazer o trabalho 100%. Precisa ter uma parceria com as famílias. Pastora Vívia, fala para a gente sobre essa questão, como que essa conexão na educação, ela funciona ou não funciona? Funciona, é eficaz e é o fator decisivo para que a gente veja o que realmente nós queremos plantar no coração dos nossos alunos, que acima de tudo é o amor à palavra de Deus, associada a uma excelência acadêmica que só nós, que somos portadores da verdade, vamos conseguir trabalhar isso. Não tem como uma escola secular... Gostei dessa frase, nós somos portadores da verdade. Da verdade, não há como uma escola secular ir além do que uma escola cristã, porque nós temos a palavra,
nós temos o poder de Deus e nós temos a mente de Cristo. Amém. Quando nós juntamos a palavra, o poder de Deus e a mente de Cristo e trazemos o fator autoridade dos pais, que é, assim, na vida dos filhos, não é uma autoridade, assim, o projeto de Deus são os pais com os filhos e Deus dá essa autoridade aos pais. Quando nós juntamos esses 4 elementos, nós formamos plenamente os alunos. E aí a gente vê isso ao longo da história, pastora Márcia. Então, quando a gente coloca lá o projeto inicial de educação, qual que era? Então, eu estava meditando esses dias e a gente vê, por exemplo, José, Daniel, exemplos de homens de Deus na Bíblia. Todos eles tinham o Deus dos seus pais, então eles tinham uma fé consolidada, mas eles também tinham um conhecimento acadêmico que os tornava diferenciados. Onde estão acima da média, né? Acima da média. Então, José foi para o Egito. Vamos pensar o que era a nação egípcia. Então, eles conheciam de agronomia, eles conheciam de arquitetura. Né? Pensa, o rio Nilo subia, descia, a terra produzia. Olha o sistema arquitetônico, a matemática, a literatura, tudo que os egípcios construíam. Foi para lá que José foi, representando o Deus dos pais, mas também representando um conhecimento acadêmico acima da média, que deu a ele uma estratégia de economia, uma estratégia de empreendedorismo para manter o Egito como uma nação que seria refrigério para todas as outras. E é bom lembrar que ali era o início da nação de Israel, que nem ainda existia realmente. Eram os hebreus, mas eles já tinham muito essa educação ali no seio familiar, né? Começou em casa. Quem ensinou José? Quem ensinou José a pensar em arquitetura? É tremendo isso. Quem ensinou José a pensar sobre agronomia, arquitetura, matemática? Agora, é interessante, pastora Viva, a gente pensar nessa linha que você colocou, porque ainda existe um certo receio da parte das famílias, pais e responsáveis, de ter medo da gente ensinar só Bíblia para as crianças. Não, vocês vão ensinar a Bíblia, pôr esses meninos para decorar versículo, e aí a matemática, a geografia e as outras matérias, como que vai ser isso? Eu sei, porque eu acompanho, e eu sei que funciona, e é muito eficiente o método Educação por Princípios. Mas como que funciona isso também, Gabriela e Juliana, ali, porque vocês convivem numa outra cultura, num outro país, e vocês têm também esse mesmo desafio com as famílias, sim ou não, Juliana? Sim. Ou os pais confiam plenamente, não tem nenhuma resistência? Não, tem muitos desafios. E eu acredito que é uma coisa também da geração. É uma coisa geracional da geração que tem muitas vozes, né, ao redor deles. É Instagram, é TikTok, é YouTube, tudo é. E muitas vezes a nossa voz como escola, como educadores ainda, né, e também como pastores, ficam um pouco abafadas em tantas vozes que os pais escutam. Então, eles estão meio perdidos. Né? Então, eu acredito... Você acha que isso traz uma certa insegurança em relação à eficiência acadêmica? Sim. E também o que a escola fala. Então, nós falamos, né, ali as diretoras, as psicopedagogas falam, mas se o Instagram fala outra coisa, eles rebatem com o que o Instagram está falando. Então, eu acredito que essa geração é muito desafiadora. Que tem muitas vozes falando e nossa voz também. Eu sei, é verdade. Isso é um fato mesmo. Eu percebo no Brasil também assim. Gabriela, isso também é algo que você enfrenta lá na Europa? Porque, na verdade, a Europa, nós estamos falando aqui, eu falei desse concílio aqui, né, de 1179, a educação vem de lá, né? Sim. Essa educação sistematizada, básica e até popular. Então, depois, chegou no Brasil, aqui na República, bem depois. 1889, quando realmente a República, né, foi abrindo condições ali, portas, mas de maneira muito lenta. Então, nós estamos, numa maneira, assim, estrutural, muito longe. Sim. Mas hoje também a Europa é aquela que traz as ideologias, né? Coloca em prática. A escola lá é estatal. Né? Então, o governo que
diz o que tem que ser ensinado. E é interessante, até vocês comentando, eu me lembrei aqui de Robert Reich, né, que era um jornalista inglês, e ele era cristão, muito temente a Deus. Em 1780, ele percebeu a necessidade de educar as crianças, porque, como a pastora falou aqui, só pessoal de classe média mais alta que tinha acesso a tutor, escola, né? E ele via que as crianças trabalhavam nas fábricas durante a semana e cometiam crimes no final de semana. Isso é uma coisa louca. E aí ele resolveu, então, pagar uma irmã, uma senhora, para abrir a casa dela, para começar a ensinar a criança a ler e escrever, mas com a Bíblia. E surgiu as escolas dominicais. A gente vê em outro formato hoje, né? E isso explodiu na Inglaterra, foi se multiplicando. Então, a igreja que, na verdade, começou a educação plena, que a gente fala holística, né? Que é a educação ela tem a Bíblia como fundação e você, então, forma a criança academicamente falando. E aí explodiu, foi se multiplicando e surgiu o que a gente fala hoje escola. Surgiu assim. E isso foi para os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos não tem nível de analfabetismo, nunca teve, porque a igreja é que educava as crianças. E é interessante o dado é que nessa época, por exemplo, em que a igreja que oferecia a educação, a gente tinha 84% das crianças no Reino Unido na igreja. Hoje tem 1%. Mais de 1.000 anos, né? 1780, né? 1780, olha só. Né? Então, hoje é 1%. Quer dizer, no momento em que a igreja delegou ao Estado, você mudou uma estrutura de um país, né? A educação realmente é uma chave para formar um país. Então, hoje o país é humanista e tudo que a gente não precisa nem mencionar aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? Então, eu penso que o que Deus está fazendo no nosso meio é resgatar aquilo que é bíblico. Né? Não é bíblico você delegar a educação. Né? E a igreja é a família, por isso que é uma conexão forte, né? Nós somos a família. Na verdade, está trazendo isso há séculos, né? Sim. Sobre a educação. Mas quem deu, na verdade, o start ali, a ignição, foi o próprio Deus, né? Sim. Porque Deus, ele é soberano, onisciente, e ele quer compartilhar esse conhecimento com o homem que ele criou. Mas é claro que da maneira correta. Agora, essa intervenção ali do Estado, ela aconteceu em um momento, né? Eu acho que até porque quando o Estado percebeu, as igrejas, como nós falamos aqui, a reforma, ela foi abrindo espaços, porque havia interesse nos reformadores que as pessoas aprendessem a ler, que eles eram analfabetos, e começaram, então, a investir em escolas usando a Bíblia. Sim. Né? E hoje nós temos referência até na Suíça também, né? Nós temos ali, na Bélgica tinha John Knox, na Suíça nós temos o João Calvino, que hoje tem também ali uma universidade e nós vemos como que esses reformadores, eles investiram justamente para que a educação pudesse ser acessível a outras classes. E eu quero também trazer aqui algo e pedir à Vivian para comentar, porque eu estou aqui também com o livro dela, vou mostrar aqui para vocês, Portas Abertas, Evangelismo nas Escolas. Então, aqui a Vivian, ela está comentando a respeito desta base legal, jurídica, que, na verdade, procede. E você usa aqui, eu quero que você mesma comente, Vivian, a respeito da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sim. Que ela traz essa ideia da educação com valores. E aqui entra exatamente o ensino religioso. E no artigo 33 você comenta que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão. Então, isso aqui dá legalidade. Isso é a lei. Para entrar com ensino com valores. Exatamente, pastora. Mas nem todos sabem disso. Nem todos sabem. E o sistema, vamos colocar assim, o sistema, ele projeta o professor no banco da faculdade,
ele projeta o pai nas reuniões de pais para acreditar que isso não é possível. Então, hoje, o que a gente vê? Um confronto direto entre o que é lei e o que é projeto de lei e o que é ideologia. Toda e qualquer ideologia que se levanta contra isso daí são meras ideologias. A lei não foi mudada, a lei não foi alterada e nós temos sim essa brecha legal ao nosso favor. Então, quando nós pegamos a espinha dorsal da LDB, ela fala exatamente disso. Todos os artigos da LDB, eles são articulados com um único objetivo. Qual é o objetivo? LDB, a gente está falando da lei que rege todas as etapas da educação até o banco da universidade. O que essa espinha dorsal da LDB coloca para nós? Que a educação dentro do território brasileiro, o objetivo principal dela é formar princípios e valores preparando o indivíduo para a vida e para o mundo do trabalho. Bom, aí nós temos o artigo 33, que é transcrito literalmente aí da LDB, dizendo que o ensino religioso, ele é ponto facultativo nas escolas e é uma tarefa do Estado. Ou seja, o Estado é obrigado a oferecer e a família escolhe se quer ou não que o filho participe. Existe uma liberdade. Existe uma liberdade. Por parte das famílias. E exatamente. Então, esse ensino religioso... Mas o Estado passa a ideia de que não tem. De que não tem. Pode fazer. Então, o ensino religioso, por exemplo, eu vou falar algo que vai chocar. Mas assim, a mesma liberdade que a escola tem para falar da cultura afro, trabalhada de maneira completamente equivocada, porque dentro das escolas no Brasil hoje, a mesma liberdade que tem para isso, tem que ter para trabalhar a cultura judaico-cristã, que envolve o cristianismo, que é a maior parte da população do nosso país é cristã. Então, dentro dessa articulação curricular, o tempo e a importância dentro do currículo de ensino religioso para se trabalhar dentro da escola é aquilo que a maioria da população segue, e não uma minoria. Então, se a gente for partir da lei, as escolas têm que dar abertura. E nós temos que trabalhar lá. Além, sim, o cristianismo, tendo como base a cultura judaico-cristã, que rege, inclusive, as leis do nosso país. Agora, nós temos também no Brasil, é bom citar, que a própria Constituição tem um artigo que define a família como sendo a responsável para orientar valores morais e religiosos. E a escola, sendo pública ou privada, ela tem que reconhecer a família como sendo essa que vai formar e não pode ir contra. Não. Mas isso, infelizmente, nós sabemos que não é a prática. Eu acho que não é só no Brasil, isso hoje é algo globalizado, né? A família, pastora, ela é soberana. A lei entende que a família... Por enquanto, da forma como a lei está, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a LDB, a Cartilha de Educação do MEC, todos eles concordam no seguinte: a família é soberana e a família tem o poder de definir o que ela quer que os seus filhos aprendam. O Estado não pode interferir em nada que fira os valores morais estabelecidos como prioridade na família. Quando a escola entra nessa esfera, ela está fora da lei. E é aí que nós... que entendemos a verdade, entramos. Olha, falar desse assunto de escola e família é algo muito oportuno e muito importante. Nós falamos aqui, nesse primeiro momento, sobre essa visão de parceria entre família e escola, que é, na verdade, um modelo judaico-cristão. E a história relata e está documentada, que é fato. Ok? Agora, hoje nós vivemos uma realidade em que existe a intervenção do Estado, mas as leis continuam a nosso favor, ou seja, a família, ela é prioridade sim, ela inicia e ela dá a última palavra. Isso pode mudar? Pode. E eu penso que vai chegar momento em que isso vai mudar. Mas hoje aqui nós queremos trazer para você essa visão clara de qual é esse modelo e como a família precisa se posicionar e aproveitar a oportunidade que ela tem, enquanto ela está, como nós
falamos aqui no Brasil, com a faca e o queijo, né, na mão, e ela pode intervir, ok? Eu quero falar mais sobre esse assunto da participação da família de uma maneira prática nessa educação básica da vida dos filhos, mas a gente vai dar um pequeno intervalo aqui para falar a respeito dos nossos patrocinadores, aqueles que estão investindo nesse programa Batom e Bate-Papo Cast. A célula com crianças e juvenis é hoje uma realidade em muitas escolas. E para poder auxiliar e facilitar esse trabalho, nós criamos o projeto Amado Coração nas escolas. Agora nós estamos lançando essa segunda apostila, Filho Amado, que é baseado no Evangelho de João. Ela vem com 15 lições e tem como objetivo trabalhar princípios de vida essenciais na infância e pré-adolescência, para a formação da identidade e do caráter ainda na infância, como, por exemplo, o amor de Deus, confiança, valor e honra. Cada uma dessas lições foram planejadas de uma forma didática e prontas para serem ministradas. Elas trazem 4 passos fáceis de serem seguidos: a introdução, o momento da história, a aplicação do princípio e uma dinâmica. Além disso, ela traz também ilustrações coloridas. E logo no início da apostila, você encontrará instruções gerais para facilitar e ajudar você a ministrar cada uma das lições. Eu tenho certeza que esse material será uma ferramenta útil para ajudar você a falar do amor de Deus e de princípios espirituais e também práticos na vida de crianças e pré-adolescentes. Adquira fazendo seu pedido pelo WhatsApp 62992424448. Olá, querido irmão, querida irmã. O Senhor Jesus é aquele que transforma num instante água em vinho. Com nosso esforço, nós podemos também transformar água em vinho, mas vai demorar muitos anos. Então, o que o Senhor quer fazer? A obra que demoraria anos, Ele quer fazer em 21 dias no seu casamento. Então, se perdeu a cor, se perdeu o sabor, venha participar do jejum, o Senhor vai transformar essa água num vinho novo. E a ênfase não vai ser no que você tem que fazer. Você precisa, é muito fácil receber uma fórmula, 5 coisas para fazer isso, 10 coisas para fazer aquilo outro. Mas quando é assim, a força do homem é que tenta fazer. Nesse jejum, a ênfase é o que Cristo pode e vai fazer na sua vida. Por isso o tema é quando a presença enche a sua casa. Então eu quero te convidar para nesses 21 dias de jejum trazer a arca da presença de Deus para dentro da sua casa. Queremos expressar profunda gratidão aos nossos parceiros que apoiam o trabalho social com as crianças do Instituto Videira da Infância e Juventude e SEI Videira. Sua contribuição alcança milhares de crianças, fornecendo assistência e atendendo necessidades básicas. Se você deseja se juntar a nós como parceiro e fazer a diferença na vida das crianças, entre em contato pelo número 629 9922 9975. Os adultos têm necessidades, as crianças têm urgência. Estamos falando sobre a parceria, família e escola. E hoje nós estamos aqui nesse programa com 3 convidadas que são afinadíssimas nesse assunto e que, na verdade, vivenciam isso. Estou aqui com 3 pastoras da Vinha, a pastora Vívia, a pastora Gabriela e Juliana. Então, elas estão em países diferentes, cidades diferentes, mas estão trabalhando ali com o mesmo propósito, que é a educação. E é claro que nós estamos falando aqui da educação, não apenas a educação formal, a educação básica, mas também a educação por princípios, que é aquela que leva os valores da palavra de Deus, não apenas para os alunos, mas também
em parceria com as famílias. Agora, a questão é, nós temos a história que mostra, como nós falamos aqui, que esta parceria de família e escola, ela já existe há séculos. Nós sabemos que também é um método de Deus, porque é assim com os judeus há milênios. Nós temos hoje a lei a nosso favor. A pastora Vívia compartilhou aqui a respeito disso, falamos também, e eu quero até reforçar aqui, porque a Constituição brasileira, ela afirma que é responsabilidade dos pais passar os valores morais e religiosos. E no artigo 229, ela diz que educar e guiar é também responsabilidade dos pais em relação aos filhos menores. Então, tudo isso é fato, mas muitas vezes, por não saber, pais cristãos ficam intimidados e às vezes até têm uma certa incredulidade em relação à eficiência dessa educação por princípios e não participa dessa parceria de família e escola de uma maneira eficiente. Poderia ser melhor, porque eu penso que nós poderíamos ter até mais escolas, no Brasil mesmo. E hoje nós estamos falando sobre isso e eu quero perguntar aqui para vocês, vou começar com a Vívia, porque eu queria relatar aqui um dado que eu acho importante no Brasil, porque nós sabemos que esse avanço da educação no Brasil, ela iniciou-se ali com a República em 1889, mas foi muito lento no século XX. E nós entramos no século XXI, no ano 2000, com 97% das crianças matriculadas no ensino fundamental. Isso já é muito bom. Porém, é um dado que existe no Brasil o analfabetismo funcional, que ultrapassa hoje 60% da população, que é muito alto. O que é isso? Significa que 1 em cada 4 brasileiros consegue ler e escrever mais ou menos e compreender muito pouco um texto plenamente. Olha, isso aqui é assustador, porque é claro que nós estamos falando aqui da educação e isso envolve as famílias. Então, se há uma responsabilidade da família em educar e formar, ela não pode transferir isso 100% para a escola, ela precisa participar. Ok? E esse é o nosso tema de hoje. E eu quero perguntar aqui, como motivar a família a participar desse processo educacional? Bem, pastora, a gente lá, vou dar o exemplo da nossa escola. Nós trabalhamos 3 pontos chaves nessa construção toda, trazer as famílias para perto. Antes de trabalhar esses 3 pontos, a gente precisa ter a clareza de que as famílias não têm a compreensão da importância delas no papel. Cada vez que eu entrevisto um pai que vai matricular o filho na escola, eu já vou para a entrevista sabendo. Ele não entende qual é o verdadeiro papel dele nesse processo de educação dos filhos. Então, o primeiro ponto é resgatar a identidade daquela família como família. E quando nós falamos da identidade, nós estamos falando de quem é a família e dando um senso de propósito para ela. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu não posso esquecer do meu papel ali. Ali eu sou escola. Por mais que a gente faça parte do trabalho extralocal e no meu caso eu esteja dentro do prédio da igreja ali, nós temos que ter claro que ali o nosso papel é escola. Existe um alvo, um propósito, um objetivo que nós vamos chegar enquanto escola que é diferente da igreja. E para isso acontecer, eu preciso que a minha equipe seja treinada dentro dessa visão, dentro dessa estrutura, compreendendo o tripé da abordagem por princípios, metodologia, currículo e filosofia, para que essa equipe que vai estar lá na ponta,
todos os dias relacionando com as crianças e com os pais, transfira essa realidade e transfira essa autoridade, essa clareza e essa excelência na sua prática. Sim. E o terceiro ponto é o quê? Articulando ações em que a escola e a família trabalhem juntas. Então, nós temos isso no nosso dia a dia ali, que nós reportamos tudo aos pais, tudo mesmo, desde as questões disciplinares, como lá no meu caso, se a criança comeu, como ela comeu, como foi, para que o pai perceba. A minha ação ali na escola é toda intencional. Quando eu digo para o pai se a criança comeu ou não aquele dia, eu estou dizendo para ele assim, olha, você é o responsável em cuidar da alimentação dela. Quando eu falo para... Será que ele entende isso? Então, aí essas ações precisam ser articuladas, porque como é que eu sei que o pai entendeu? Quando ele pergunta, quando ele interessa. Ou seja, a escola acaba lembrando os pais da responsabilidade deles. Então, a escola não trabalha só com conteúdos. Eu Não. estou ali só para entregar um conteúdo, um currículo, produto final durante o ano. Não. O nosso desafio é muito maior. Sim. Gabriela, na Europa, nós sabemos que essas ideologias, elas surgem e se fortalecem na Europa e dali para o mundo todo. Se a escola tem esse papel tão abrangente que, assim, é até formar uma mentalidade na vida do aluno, não é? Porque eu estou falando aqui de princípios, de valores cristãos. E como que você enfrenta isso ali com as famílias, uma vez que já existe uma mentalidade ali naquela localidade, não é só no país, mas é em todo o continente, né? Como que você trabalha isso com essas famílias? A gente ensina, né? Tanto como... Você ensina o aluno ou você os pais. Ensina também os pais? Os pais. Eu tenho uma vantagem, como meu sistema é híbrido, eu tenho que treinar os pais a ser parte da educação dos filhos. Sim. Então é um treinamento cansativo, por quê? Porque, como a pastora falou, há uma passividade. Então, é quase que um fast food, né? Você vai lá, entrega seu filho e pega de volta. E é isso, você não está interessado em se ele está aprendendo o que ele está aprendendo, e nem na parte acadêmica, para dizer a verdade, pastora. Assim, você não sabe nem seu filho, se ele está com uma dificuldade ali em matemática, ele tem um gap, né, que a gente fala, algo que ele não conseguiu aprender na base da matemática ou do inglês, você nem é ciente disso, não se dá importância. Quando, às vezes, o aluno sai do que a gente chama de primary lá e vai para o secondary, que é uma escola maior, é que o pai vem desesperado, que aí ele vê a lacuna. Aí ele vê o estrago que foi, tanto a parte emocional quanto acadêmica. Os pais ou a família percebe mais na hora que já o estrago já está lá. Não aparece, né? Que aí ele vai tentar descobrir o que aconteceu no processo. No processo. Então, essa parte do primary ali, que ele vai, a criança ainda não mostrou o estrago que está sendo construído ali na parte acadêmica também. Então, eu recebo muitos alunos com muito gap, assim. Às vezes a gente faz o que a gente fala de teste diagnóstico. Gap é uma lacuna. Uma lacuna. Eles estão há 2 anos para trás. Então, e há uma parte emocional, de todo o contexto, de bullying, não sei o quê, que a criança, então, ela para de aprender. Né? E aí você vai treinar o pai a ser pai, a ser parte da educação, a perceber onde... Você percebe que os pais respondem quando a escola aciona a família? Alguns pais respondem de maneira mais rápida, outras, às vezes, para treinar um pai a fazer parte mesmo, principalmente que é um sistema híbrido, né? Às vezes leva 1 ano, 1 ano e meio para ele entender. Outros pais são rápidos, mas aí você vê o resultado. Aquele pai que percebeu a importância do papel dele na educação do filho, o filho tem um desenvolvimento acadêmico mais rápido, né? A gente consegue acessar onde teve a lacuna e ele consegue progredir de maneira mais rápida. E o pai que é mais passivo, o aluno, a gente tem que fazer um esforço maior, tem mais dificuldade. O pai que ele realmente assume a responsabilidade, que eu creio que foi dada por Deus, de educar o filho, e ele faz parte, ele fala, não, você vai memorizar, não, você vai fazer, a gente tem vários meios, né? Sim. Igual a pastora leu aqui com relação à interpretação de texto. A maioria, 60% do brasileiro, lê e não entende. Então, tem dificuldade de entender, né? De interpretação de texto, de compreensão, né? A gente tem programas mais que a gente... Mais de 60%, né? A gente nem está trazendo os dados aqui reais para
Que é uma coisa alarmante, isso. é alarmante, né? Então, Porque isso é o básico. é o básico. Ler, escrever e interpretar o texto. E se não interpreta, é facilmente manipulado. Manipulado. E aí eu tenho um programa lá que a gente treina o aluno para acelerar o processo de interpretação de texto. Só que é feito à tarde em casa. Aí eu tenho sim. pai que Se o pai não participa, o aluno não consegue fazer. Não. Não. Ele faz, mas o pai, aliás, a criança, o pai precisa intervir. São os meus filhos, a gente tem um processo de memorização de script, né? De um texto bíblico, um capítulo. Sim. O pai que fala, não, você vai memorizar, porque o filho ele não vai querer. O filho memoriza. O pai que ele fala, faz. Uhum. Que é passivo. A passividade, a passividade. né? Eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho. Juliana, como que é a sua experiência lá? Porque nós estamos falando aqui também, quando falamos de Europa e Estados Unidos, estamos falando de primeiro mundo. Então, é claro que ali também você é checada, fiscalizada no seu ensino. Mas como que funciona essa parceria com a família? Você acha que é um desafio para você ou os pais respondem de uma maneira mais espontânea? É um país que os pais trabalham muito. Então, hora é dinheiro. Então, se eu peço um pouco a mais, eles calculam o tanto de dólares que eles... A mentalidade ali é como uma calculadora. É uma calculadora. Então, um dos desafios que eu tenho é trazer que o filho dele precisa do tempo dele. Então, uma das coisas, quando uma criança está tendo muita dificuldade no comportamental, por exemplo. Então, a primeira coisa que eu faço, né, chamo o pai, né, trago essa, né, muito poderoso, né, que a pastora falou, de trazer de novo a revelação de que ele é chamado. Esses dias eu estava meditando aquele versículo né, que os filhos são como flechas na mão de valentes, de guerreiros. Então, Deus está falando que nós somos guerreiros. Que pais são guerreiros, pais são valentes, mas um guerreiro precisa ser treinado. Então eu vejo também o nosso ministério como escola de treinar e como igreja de treinar esses valentes, Sim. de treinar esses guerreiros. Então trazer essa revelação para os pais, você é um guerreiro, você é um valente, o seu filho precisa de você. Então a primeira coisa que fazemos quando eu sento com o pai, além de trazer essa revelação, é falar, a partir de hoje você busca o seu filho 3 horas da tarde. Não posso, vou perder meu trabalho. Se você quiser continuar com ele aqui na nossa escola, 3 horas da tarde você tem que ir. Então, o primeiro desafio é o horário. O desafio é o horário, porque eles ficam até 6. Mas o meu compromisso como escola é até 3 da tarde. 3 a 6 é um after school. Né? Ficam lá brincando, né? Algumas atividades de arte, não é escola. Então, eu posso falar isso. Então, a primeira coisa que eu faço quando a criança está com comportamento, eu falo 3 horas da tarde. Reclamam, brigam, né, falam, mas eu vou perder tantos, né, dólares por hora. Mas é impressionante a mudança radical do comportamento de uma criança. É assim, impressionante. Quando a família participa desse processo. Quando eu falo 3 horas da tarde, os pais buscam 3 horas. E o pai tem ali, não só das 6, porque as crianças nos Estados Unidos dormem muito cedo, 8, 7h30, 8 eles estão dormindo. Então, se o pai busca 6, chega em casa 6h30, 8 horas estão dormindo, os pais têm 1h30 com os filhos. Sim. Porque 6 Esse horas relacionamento também familiar, ele faz parte do processo de educar, de ensinar. Que horas que você tem com o seu filho? Se a criança fica o dia inteiro na escola, ela chega em casa, ela lá em São Paulo fica o quê? 40 minutos, quase 1 hora no trânsito. Chega em casa, vai tomar banho e comer. Ela vai ter o quê? 1 hora ou menos para relacionar ali com a família e dormir? Isso é muito pouco, né? Então, é verdade. Agora, sim, pelo que nós percebemos aqui, essa questão da passividade, ela é um fato. Mas eu penso também que ela é algo da nossa geração, de uma maneira mais acentuada, claro, né? Então, acho que os problemas nos séculos passados, às vezes, eram outros, né? Mas hoje nós temos muito mais condições, nós temos acesso à informação de uma maneira muito mais fácil, e até a questão financeira também. Agora, essa passividade, ela de fato, ela atrapalha. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa passividade dos pais em delegar para a escola, não só o ensino formal, mas eu acho que até a educação. Sim ou não?
Sim. Porque quando o pai entrega completamente, não participa, ele não está abrindo mão de educar os filhos? O que você acha, Vivian? Com certeza, ele está abrindo mão da função e da posição. Então, o resultado disso é uma família disfuncional. Então, eu penso assim, pastora, lá na nossa escola, como ela acontece dentro do prédio da igreja, eu tenho meu marido lá que me ajuda nessas questões, nas abordagens com as famílias. Nós temos famílias de membros da igreja, que a gente consegue ir até mais profundo no tratamento disso. Família cristã, ela responde melhor, né? E nós temos famílias não cristãs. Tínhamos famílias não cristãs que colocavam os filhos lá por conta da segurança, por conta do ambiente, por conta da credibilidade. Quando você fala de segurança, não é só a segurança física. Não, é a segurança do ambiente. De ensinos tóxicos. Exatamente. Também, né? Essas famílias chegaram com crianças com questões sérias de comportamento, como, por exemplo, crianças de 4 anos que mentiam e acreditavam piamente no que elas estavam dizendo. Eu tinha um caso de uma menina, ela falou, olha, a irmã gêmea da outra na sala, não tem nenhum irmão gêmeo. E ela acreditava. Outras famílias também com questões e tantos problemas de comportamento. Com as intervenções e a gente atuando exatamente nesses aspectos, na posição e na função, a melhora no comportamento dos filhos trouxe as famílias para a igreja. Olha só. Hoje eles são membros ativos, né? Da igreja. A escola, quando ela se importa realmente com o aluno, e ela trabalha com a verdade, como é o caso das escolas aqui, que vocês estão à frente, ela, na verdade, ela vai identificar conflitos que a criança tem. Às vezes, ela identifica dificuldades de aprendizagem, às vezes, hoje, até transtornos, né? Que às vezes a própria família não está consciente. E ela identifica até questões de abusos, né? Que às vezes a criança sofre e que a família não está a par. Então, essa parceria de família e escola, ela é essencial hoje, porque as crianças estão expostas a muitas coisas que antes não estavam. Agora, Juliana e Gabriela, vocês trabalham com culturas diferentes, né? Porque eu sei que com você, Gabriela, você tem ali várias nacionalidades, né? Dentro da escola. E isso não atrapalha, assim, como que você trabalha esse ensino por princípios? Isso não compromete o ensino por princípios? Ou você ensinar o princípio ali com culturas diferentes? Você consegue perceber, porque a educação de cada país, em termos cultural, é diferente, né? Então, tem a cultura indiana, educa de uma maneira, tem até várias... Fala pra gente aí, pelo menos algumas culturas que você tem lá, nacionalidades diferentes. Olha, eu tenho Índia, Paquistão, Polônia, obviamente ingleses, brasileiros. Eu tenho vários países africanos, a gente deve ter ali umas 8 diferentes nacionalidades da África. Então são muitas culturas. E obviamente o africano educa de uma maneira, o indiano educa de outra, o inglês educa de outra, né? Então tem isso. Mas no Learning Center eu não sofro com isso, por causa dos 9 princípios que a gente aplica. É impressionante. Na verdade, os princípios aqui é a argamassa? É a argamassa. Realmente funciona, né? Funciona. E eu acho tão rico essa questão da individualidade, porque você consegue perceber e diferenciar cada aluno de uma maneira. E isso que facilita uma educação que é eficaz, porque você trata o aluno de uma maneira individual. Sim. Você reconhece que ele tem um background, né, cultural diferente, e aí você acessa aquilo que é bíblico, que a gente ensina o seguinte: cada cultura tem seus pontos positivos e negativos, mas aquilo que não alinha com a palavra de Deus, eu não fico com isso. Mas a cultura indiana, mas a palavra de Deus diz isso. Então você consegue acessar. E aí você vai naquele aluno. Ou seja, a palavra é o fundamento. É o fundamento. Cristo é o fundamento. E aí funciona para qualquer cultura. E se torna uma referência para tudo. Para tudo, para tudo. Então realmente isso é muito precioso, né? Funciona. É algo tão poderoso que eu acho que a gente não consegue nem dimensionar isso. Você trabalha com outras naturalidades também, além de americanos e brasileiros que tem lá? Latinos.
Latinos. Hispanos, Uhum. de algumas áreas e alguns países, e acredito que a gente tem uma família russa também. Mas eu diferencio os cristãos e não os cristãos. Porque realmente o que é mais... para implementar o princípio em uma criança não cristã é mais difícil do que na cristã. Sim. A cristã é natural, né? A família já tem a Bíblia, né? E ali né? A cultura familiar cristã. Sim. Né? Numa cultura hispana, uma brasileira, é uma cultura familiar cristã. Então, é o mais difícil é o não cristão, Sim. que não tem nenhum, né? Nenhuma cultura, nenhuma cristã, nenhum fundamento, nem sabe. Então, quando nós vamos ali fazer, né, caminhar ali, né, fazer ali a matrícula do aluno, explicamos todos os princípios, que somos uma escola de princípios, às vezes a gente só vê vários pontos de interrogação na cabeça. Gente, o que esse povo está falando comigo? Então, eles não têm base nenhuma. Junto com as crianças, os pais vão aprendendo junto com elas. A partir do momento que vai caminhando ali por mês, estudando o princípio, o pai também vai... Ai, que interessante, né? Nossa, da soberania, né? Que interessante. Então, o pai aprende junto com a criança quando não tem uma cultura cristã. É interessante. Agora, é tão interessante isso, porque todas vocês aqui trabalham com essa abordagem por princípios, são escolas, né, confessionais cristãs, e tem como fundamento Cristo e a palavra de Deus. E isso é algo que vocês têm em comum. Isso, de fato, faz toda a diferença. Então, e funciona. Brasil, Europa, Estados Unidos, e hoje nós estamos indo para a Ásia também, né? Você vai abrir escola em Bangladesh? Índia, já temos Bangladesh. Nós temos igrejas também ali na Ásia, Bangladesh e Índia. E a Juliana vai abrir escola na Índia. Inclusive, meu esposo está lá agora, na Índia. Amém! Agora, abrindo a escola? Um dos pontos da escola, né? A nossa pastora da Índia já está... ela começou como uma funcionária ali, auxiliar, já está a diretora da escola. Olha só. Olha só. E nós temos também escola... Aprendendo como funciona numa escola cristã. Sim. Aprendendo ali como funciona para que a gente agora... Né, em nome de Jesus, no ano que vem... Colocar a estrutura, tudo que envolve ali esse processo, né? Agora, nós temos também na Ásia e no Paquistão, né? No Paquistão e Bangladesh. Então, nós temos escola, mais de 300 alunos ali no Paquistão. Gabriela que está dando assistência ali, de certa maneira, né, Gabriela? E você acompanha também em Portugal, né? Hoje a gente internacional é lá nos Estados Unidos. Estamos agora multiplicando também na Inglaterra, Portugal, Paquistão, Bangladesh, vamos abrir na Índia e estamos aí com a Europa também, né? O UAL vai abrir também a Itália, vão ser treinados agora na Itália e França. Amém. E nós temos também já um trabalho acontecendo na África. Sim, e parece que vai se tornar uma escola reconhecida, toda já oficializada, UAL né? também na África. Amém. Estamos avançando. Olha, tem algo que eu queria também comentar aqui, porque nós estamos falando a respeito da parceria de família e escola. E eu queria trazer algo aqui também que eu acho que vale a pena a gente comentar, porque a gente percebe aqui muitas semelhanças, mas existem também problemas que às vezes se tornam semelhantes também, independente do país em que você está. E uma coisa que nós temos percebido nesta geração de crianças é uma educação familiar e a educação escolar também, a educação básica, de certa maneira fragilizada, porque ela tem formado crianças psicologicamente frágeis. Eu estou errada? Queria que vocês, como educadoras, me falassem isso. Porque é muito voltado para a pessoa. Nós estamos falando aqui, Cristo é o fundamento, nós sempre estamos mostrando Cristo. Então, Cristo passa a ser o referencial de identidade dos seus alunos, não é verdade? Agora, a educação de uma maneira geral hoje, e essas ideologias promovem isso, e os partidos de esquerda também promovem isso, e eles estão em todos os lugares aí, até no Brasil, para colocar o cidadão como centro. Então, você tem que ficar o tempo todo em função da pessoa. Você está bem? Se você ferir o sentimento dela,
se aquilo realmente provocou alguma reação, se ela não gostou. E é muito difícil de você formar alguém forte, decidido, se emocionalmente e psicologicamente você trata de uma maneira frágil. Vivian, me ajuda aqui. Eu estou errada ou estou na linha certa aqui no meu raciocínio? Certíssima, pastora. O que acontece? Essa mentalidade progressista, o que antes era política, hoje virou psicologia, hoje virou tudo. Eu lembro que posso compartilhar uma experiência minha, Claro, pastora? sim. Na minha segunda turma dando aula na abordagem por princípios, né? Eu nem casada era ainda. E aí eu sempre pensava assim, como a gente vai trabalhar do todo para as partes? Porque era um confronto lá no banco da faculdade, nos cursos de especialização, o que a gente sempre ouve? Que a criança está no centro, parte dela. Uhum. E aí chegou naquele assunto identidade. Falei, bom, vamos mexer com as famílias. Falei, olha, eu quero que você traga para mim quando começou a sua história. Vocês vão fazer isso como família e vão mandar aqui para a escola. E aí trouxeram, os pais mandaram escola cristã. Os pais mandaram foto da mãe grávida, do dia do noivado, do dia que casaram. E aí a criança se apresentar. E eu falava para elas, começou bem antes. Não, quando a minha mãe conheceu meu pai, professora. Eu falei, não, começou muito antes disso. Foi muito antes, muito antes. Aí, claro, ninguém acertou. Uhum. Falei, não, a sua história começou nesse dia. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Foi aí que a sua história começou. E no dia que a sua mãe engravidou de você, Deus te convidou para fazer parte da história dele. Deus falou assim, Gabriel, vem fazer parte da minha história. Agora você vai nascer na minha história. É lindo isso, né? Uma visão completamente diferente. Diferente. Por quê? Eu acho que o nosso grande inimigo nessa construção toda, pastora, é esse protagonismo infantil. A criança não está pronta para ser protagonista. Na primeira infância, é o momento que nós ensinamos, inculcamos princípios, ensinamos, falamos. Uhum. Isso vai quando? Dos 0 anos até os 6 anos. Depois, dos 6 anos e 1 dia até 10 anos, 11 meses e 29 dias, a gente ensina eles a raciocinarem biblicamente em cima dos princípios. Sim. Para que na adolescência eles sejam consolidados e aí na juventude, aí sim ele seja autônomo. Certo. Então hoje existe, por conta dessa agenda progressista, uma confusão muito grande em dizer que a criança é autônoma, né? Confunde autônomo com o fato dela ser independente para realizar tarefas que se são esperadas para a faixa etária. Mas nós sabemos que isso também tem um propósito, que é formar uma ideologia na mente da criança. Que ela é o centro. Introduzida. Exatamente. Então ela vai ficar facilmente iludida, né? Porque que ela está decidindo, escolhendo, mas na verdade ela está sendo manipulada. Manipulado, porque a definição de autonomia é dizer que o indivíduo ele é apto a agir sendo consciente de suas escolhas. E Deus entregou a responsabilidade para os pais. Sim. De educar, de ensinar, de passar esses valores. E é isso que nós estamos falando hoje aqui nesse programa, ok? Eu gostaria de concluir aqui esse tema de hoje, tão importante. Foi tão bom conversar aqui e a gente poder falar um pouco dessa realidade que é o ensino realmente cristão nas escolas, com tantas experiências diferentes. Mas eu quero pedir aqui, tanto a Vivi, a Gabriela, como também a Juliana, para deixar uma palavra, para encerrar aqui, uma palavra de motivação para você, que é pai, que é mãe, para as famílias de uma maneira em geral, sobre o que nós falamos aqui. Família e escola, né? Parceiros na educação dos filhos. Juliana. Amém. Queria, né, deixar essa palavra que eu comentei, que você é chamado como guerreiro, você é chamado como valente do Senhor, é seu chamado, né? Se posicione nesse chamado, né? Deus já te deu a unção, Deus já te deu a graça, né? Deus não deu para outros, deu para você, né? E conte com a escola,
né? Invista na escola cristã, na escola com princípios para o seu filho, vale a pena para a formação junto com a família, para esses homens e mulheres fortes. Amém. Gabriela. Então, eu quero incentivar você, encorajar, porque muitas vezes o diabo vem nas nossas mentes e é a mesma frase que a gente escuta, né? Ah, mas será que vai funcionar mesmo essa parceria igreja, família, escola? E a gente está muito preocupado com a parte acadêmica. Deixa eu te dizer, sem esses outros dois ingredientes, que é os pais fazendo parte da educação e a igreja junto, o ensino não é eficiente. Eu posso passar aqui horas contando para você vários testemunhos de alunos que progrediram academicamente, porque a gente entrou em cena com um ensino, com princípios, onde a base é a palavra de Deus. Achei tão lindo que a Bíblia falou aqui, porque é a verdade, né? Contra a verdade não tem como você lutar contra a verdade. É verdade. O fundamento é muito forte. Sim. Então, funciona. Quero motivar você a fazer disso sua prioridade, a dar ao seu filho um ensino cristão. Amém. Vivian. Quero dizer para você, pai e educador cristão, nós educamos nossos filhos para a eternidade, não para o mundo. Então, essa missão, ela é nobre, mas ela também é sobrenatural. Porém, o Senhor já providenciou tudo, graça e favor abundante para nos capacitar nas nossas debilidades e nos levar além, para que os nossos filhos sejam essa flecha poderosa e cumpram o propósito de Deus, tendo plena alegria e satisfação. Amém. Glória a Deus. Bem, eu quero encerrar aqui também o nosso programa e ler aqui um versículo para você, que está em Filipenses 1:9, que diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, Deus já providenciou e é desejo dele que nós tenhamos pleno conhecimento. Então, eu creio que isso já faz parte do plano de Deus para nós, desde a criação. O conhecimento faz parte da nossa vida. Só que o pleno conhecimento só é possível quando Cristo é o fundamento. E é isso que nós falamos hoje aqui. Essa parceria entre família e escola, ela se dá quando a família e a escola coloca Cristo como centro da educação, da instrução dos filhos. Espero que você tenha sido abençoado. Nós vamos encerrar aqui, mas a gente vai voltar a semana que vem com mais um programa Batom e Bate-Papo Cast. Até lá!